Primeiramente, bom dia a todos. Alguém aqui já trabalha com PWA? Alguém aqui não sabe, não tem ideia do que é PWA? Pode ligar a mão. Tamo junto, tô brincando. Então, pessoal, PWA, para quem não sabe, é um site. Mas é um site específico, que você vai lá, pwa.com.br. É um tipo de site, uma técnica que você usa para criar sites, que basicamente é o Léo Stronda dos sites. Você dá os esteroides certos e você tem um site que vai se comportar como um aplicativo. Sim, funciona para iOS agora, mas a gente sabe como é que é a Apple, né? Mas enfim, vamos falar sobre o PWA e como você pode criar uma experiência nesses sites para você sentir que você pode dar uma experiência nativa, por assim dizer. Porque uma coisa que a gente tem na web, por favor, tweetem, sigam, depois eu vou fazer um blog post, os melhores tweets eu coloco lá. Se alguém me chamar de Alba Ramalho vai ganhar destaque. Então, hoje a gente vai se focar bastante em UX, não muito na parte de código. Então são mais dicas para você criar uma experiência legal no seu PWA e você engajar bastante o seu usuário. Hoje a gente tem mais ou menos 5 bilhões de dispositivos conectados no mundo todo, na internet. E desses, pelo menos 2 bilhões estão conectados com o Chrome. O Chrome foi quem iniciou essa iniciativa do PWA, o Google ali. E hoje em dia a gente tem com a Mozilla, com outros navegadores, o Edge está, se eu não me engano, se alguém pode me corrigir, o MVP também, o Edge já está suportando o PWA. E acho que já está suportando também o desktop, né, se não me engano. Mas está em Insider, se não me engano, uma coisa assim. Não, já saiu. Beleza. Então eu estou falando merda. Normal. Enfim. Mas por que, por exemplo, quando a gente fala em criar um aplicativo com tecnologia web, sempre o cliente fica tipo, que merda, né? Tipo, você vai criar com Cordova, você vai criar com alguma tecnologia, sempre fica aquele negócio, né? Daquelas experiências bem ruins que a gente tinha há pouco tempo atrás com esse tipo de tecnologia. Até o próprio Ionic, até pelo menos a versão 2 dele era um problema, você criar um aplicativo, o seu cliente sempre ficava. Então, tipo, eles iam ficar, por que a experiência na web não é legal se tem tanta gente conectada, se tem tanto dispositivo, se a galera tá na web, a web é o futuro, a web é o que basicamente a gente vive. Por que a experiência ainda é ruim na web mobile? Agora apresentando de uma maneira formal, sou o Wellington, sou engenheiro do UI, organizo o GDG Cascavel, sou instrutor na Tampa, desenvolvo na Create Store, dou umas blogadas, gosto de cultura aberta, cerveja e gás. Embora agora a cerveja eu não estou podendo tomar muito porque, sabe, né? Mas enfim, vamos voltar no tempo. Por que a internet, então, por que a web, ela tem essa impressão que sempre que você vai usar alguma coisa na web, um site, ele é meio, tem uma experiência quebrada. Esse aqui basicamente era o desenvolvedor web nos anos 90. Para quem não sabe, os millennials, esse é o MacGyver. O que o MacGyver fazia? O MacGyver juntava 2 clipes, um coco e fazia uma bomba atômica, mais ou menos isso. E o desenvolvedor web é a mesma coisa, ele tinha que trabalhar com o que ele tinha. Tanto que o CSS é uma gambiarra, para quem não sabe. Ele foi criado e tal, mas ele é basicamente uma gambiarra para o negócio ficar bonito. Então, de gambiarra atrás de gambiarra, a gente foi criando os padrões de web. Claro, a gente foi melhorando, a gente chegou numa web mais estável, um negócio mais legal que a gente tem hoje. Mas basicamente a gente foi... É que nem você ter um Fusca, tá ligado? Sem ofensas ao Fusca, que é o palestrante. Tá? Mas o Fusca, se você tiver um arame e uma lixa, você vai longe, entendeu? E basicamente ele foi dirigindo esse Fusca até chegar hoje. Mas são 3 pontos críticos que vão causar essa sensação no usuário, porque o usuário está pouco se fudendo com a tecnologia que você usa. Chega para o usuário e diz, não, nós vamos fazer o teu site em React. Ele acha um vídeo de React no YouTube, sabe? Os caras reagindo ao vídeo. Os caras vão lá no site, que bosta. Mas enfim, são 3 pontos críticos.
Sites geralmente não são reativos, ou seja, você vai clicar e vai simplesmente as coisas vão pular na tela, vão ser links que vão, na verdade, de uma forma muito assim, abrupta, não é que no aplicativo que você clica, tem uma transição, é uma tela só. Enfim, não reagem ao usuário, eles simplesmente estão ali e vão navegar de alguma forma. Sites não têm comportamento previsível. Você chega num menu, igual esse aqui, ó, você pensa que você vai arrastar o dedo, né? O dedo engana, você tem que ir lá clicar e tal. Mas geralmente quando a gente vê o que é o menu hambúrguer, que eu não gosto muito de usar, a gente pensa que vai arrastar, vai dar o swipe aqui e não acontece. E o usuário nunca está no controle da situação. Quem que nunca abriu um artigo, começou a ler, está ali de boa lendo, aí você está, de repente, pá, pula uma imagem na tela, carrega ali, você se perde. Está ali lendo a metade do texto, volta lá no começo, né? Tipo, tá lá a imagem. O que pode ser feito para melhorar essas experiências? Bom, como são 3 fatores que entregam essa experiência ruim, a gente tem 3 fatores que podem... Hoje a gente pode usar as Dragon Balls, fazer um milagre. Ou a gente pode criar um PWA. Esse aqui é o PWA do Twitter, tá? O único motivo de eu não usar ele, eu falei ontem na mesa do bar, é porque ele não tem tema dark, daí pra mim é muito ruim ficar até 3 da manhã tweetando com aquela luz na cara. Então, Progressive Web Apps. PWA são um conjunto de técnicas para desenvolver aplicações web, adicionando funcionalidades, que antes eram só possíveis no nativo. A gente tem muita API aberta hoje já nos navegadores, na maioria deles, que torna possível você ter essa experiência e conseguir acessar coisas do dispositivo móvel mesmo, do dispositivo físico, na web, sem você precisar de uma ponte, como é o caso do Cordova, ou então do capacitor que está sendo criado agora para a Ionic 4. Então, quais são os 3 princípios legais para a gente ter uma UX legal com o PWA? Reatividade, previsibilidade e colocar o usuário no controle, que é exatamente o contrário daquilo que eu falei. Vamos começar com o princípio de reatividade. A gente pode pegar a percepção humana e manipular ela. Como? Através de pequenas técnicas de UX, você fazendo um carregamento de uma maneira que a pessoa olha, nossa, que rápido, ou então, ó, meu site ficou muito mais rápido, mas na verdade você só mudou a forma com que o negócio é mostrado, você não mudou de velocidade nem nada. Por exemplo, aqui tem uma transição que ela está sendo bloqueada pela request. Eu vou clicar e depois de um bom tempo que ele vem carregar, ó, eu clico e fico. E fica. Aí que ele vai pular na tela. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar um Shimer, uma skeleton screen, alguma coisa. Isso aqui é no blog, que na época eu não tinha achado um skeleton legal. Mas esse é o meu blog, quem quiser acessar no Medium, o blog do Vitrude. Você pode ver que quando ele clica, ó, ele carrega uma espécie de umas barrinhas cinzas. Isso é skeleton screen, ou Shimer. Ou seja, você coloca um elemento que seja equivalente em tela antes do teu conteúdo carregar. Então você não bloqueia o teu usuário, ele não fica tipo clicando, ele fica esperando. E às vezes acontece até o pior, que ele fica clicando em outras coisas, entendeu? Aí isso aí pode redirecionar para um negócio que o teu usuário não quer. Então você colocar placeholders ou uma skeleton screen, tem até a biblioteca do Facebook chamada Shimer, mas tá meio complicado essa coisa do Facebook ultimamente, né? Mas enfim, essa é a primeira dica. Olha aqui, ó, por exemplo, no Facebook. Eles colocam isso aqui. Quantas vezes você está lá no teu 4G, lá no interior de, sei lá, Cornélio Procópio, nosso amigo lá, e aí fica essa tela aqui, cinza, e não carrega, não carrega, não carrega, não carrega. Enfim. Outro problema é quando você não tem feedback de toque. O teu usuário clica, mas nada acontece na tela, não tem nenhum hover, não tem nada, ele só carrega. Ó, e não é reativo esse site também, como eu tinha mostrado, não tem, ele é bloqueado a request. Qual que é a solução? Isso aqui foi uma gambiarra, é a única parte do código que a gente vai ter, tá? Isso aqui é uma gambiarra que a gente fez para animar, para dar aquele efeito de ripple, que é como se fosse uma gota d'água no
no lago, assim, né, que faz no botão, que geralmente tem no Material Design. O que a gente fez? A gente faz um clique que chama a animação, e dentro da animação a gente vai fazer a nossa request. Então, tipo, às vezes uma gambiarra faz sentido você trabalhar com ela. Aí o que acontece? Ele vai fazer o ripple. Eu não sei se vou conseguir. Ah, conseguiu mostrar. Dependendo do lugar, não aparece muito bem esse ripple. Mas enfim, esse toque é interessante para o usuário para ele saber que ele realmente clicou em alguma coisa. Por exemplo, no menu, ó, clicou, ele já dá o feedback para o usuário. Usar a shell. O que seria a shell? Não a shell da linha de comando, mas é criar essa espécie dessa casquinha, essa concha ao redor da aplicação, onde você carrega isso aqui primeiro, antes do conteúdo. Então o usuário nunca vai ficar sem nada para ver na tela. Pelo menos tem isso aqui antes do teu conteúdo carregar de fato, entendeu? Então você sempre deixar o usuário com alguma coisa para ele ver. Por exemplo, você está com uma lista lá com 300 itens e você dá scroll. Até ele carregar tudo, ele fica essa tela branca. Uma dica é você virtualizar a lista. O que seria? Você carrega por partes essa lista e você tem pré-carregados e vai desempilhando os itens que você vai carregando para não sobrecarregar a memória do teu dispositivo. Ou então ficar enchendo de coisas que você não consegue renderizar no teu DOM. Então você, por exemplo, tem 5 itens para cima, 5 itens para baixo, e cada vez que você dá scroll, algum item vai saindo de tela, você vai retirando o que sobra e deixando sempre aquele valor fixo, tipo, de 5 para cima, fora da tua tela, e 5 para baixo, fora da tua tela. Se alguém tiver dúvida, não entendeu muito bem o que eu falei, pode pedir depois. E uma dica importantíssima para você entregar uma experiência muito boa para o teu usuário é você sempre usar a UI referente ao OS que ele está usando. Sempre chegar o mais próximo do visual nativo, por assim dizer. Tem alguns exemplos de frameworks e bibliotecas que você pode usar. Você pode usar Polymer, pode usar Ionic, React Material, ou os Material Components mesmo, da Google. Tá, mas será que eu devo diferenciar minha UI e UX de acordo com o sistema operacional? Eu devo, sei lá, criar a minha UI totalmente de novo só para mostrar no iOS ou no Android? Quer dizer, é indicado que você faça. É um pouquinho mais trabalho, não é tanto mais trabalho assim também, você pode ser um pouco mais brando e não precisar refazer toda, né? Você vê o que é importante ali e faz uma série de CSS. É CSS. É fácil. Então dá para você fazer. Por que você faz isso? Por causa da carga cognitiva. O que é a carga cognitiva? Você tem que tipo, reaprender. Você está lá no iOS, abre assim um aplicativo que tem Ionic, que tem toda a UI de Android, assim, você tem que reaprender o que é cada componente. Então, você tirando essa carga do teu usuário que já está inserido naquele contexto de iOS, é um grande ganho que você tem de UX, assim, de experiência do usuário. Ó, aqui o site de Barcelona. Dependendo do OS que você acessar, ele vai tipo, te dar uma UI próxima daquilo lá. E nem é muito diferente, mudou cor, posicionamento disso aqui e a fonte. Não é tão crítico assim você fazer esse tipo de mudança. O Ionic 3, eu trabalho bastante com a Ionic, tá? Ele muda a UI e UX de acordo com o OS que você está usando lá no... Você dá um inspecionar lá com F12, se você trocar do ladinho ali qual OS que você está testando, ele vai mudar toda a UI para você. Só você dá F5. Você tem que se preocupar bastante também com a performance de carregamento. É legal você cachear e você fazer server-side rendering, que é um pouco polêmico. Eu não sei se vai ter alguém que vai falar isso aqui, mas tem gente que não gosta de fazer isso aí. A OLX ela cresceu bastante, diminuiu bastante o tempo de carregamento, no caso, quando ele adotou o PWA e fez esse tipo de coisa.
E é o princípio Purple, né? Que é você... São essas 4 letras que fazem esse acróstico. Que é você jogar o que é importante primeiro, o que é crítico, fazer uma renderização inicial, depois você começa a fazer o pre-cache e o lazy loading para você ter uma boa performance e não ficar metendo muita coisa para o teu usuário. Então você vai aos poucos carregando a tua aplicação e vai ficando performático, por assim dizer. Usar a fonte nativa, justamente o que eu falei da carga cognitiva, e usar SVG quando você não tem uma fonte nativa, entendeu? Não ficar, tentar não usar web fonts. Isso aí impacta bastante o carregamento. Como por exemplo, a gente tem aqui as 3 fontes básicas, né? Seguro para Windows plataforma, Robot para Android e Helvetica, que vai ser o mais próximo que a gente vai ter de um, acho que é Cupertino, a fonte que tem hoje. Usar esse cara aqui, que é o Lighthouse, que está dentro do Chrome agora, uma das abas lá do inspecionar. Você tem o Lighthouse, que ele vai te dar uma auditoria de toda a tua página, desde o carregamento ou quanto por cento ele é um PWA hoje. Isso é interessante vocês darem uma olhada, para vocês terem um direcionamento. O que eu preciso fazer no meu site para transformar no PWA? Aí você já tem o Lighthouse. Ele dá mais ou menos mudou um pouquinho o design dele, mas o report dele era mais ou menos esse aqui. E são 3 ferramentas legais que você tem, né? O Lighthouse, PageSpeed e o Web Page Test. Esses 2 são do Google, então eu acho que eles estão basicamente virando a mesma coisa. E esse aqui é um externo. Princípio de previsibilidade. Você usar gestos previsíveis. Por exemplo, aqui não acontece, que é aquele exemplo que eu dei no início. E aqui, você pode ver que ele já acontece, seria o dedo, e já tem o menu do lado com um gesto que seria o previsível para esse tipo de estrutura de layout, né? Mas também acontece de a gente ter alguns aplicativos grandes que são confusos a parte de gestos. Por exemplo, o Twitter, se você usar o aplicativo nativo, você consegue dar um swipe nessas abas. Aqui você não consegue, você tem que ficar clicando em cada aba para trocar. Mas isso é possível hoje, você conseguir fazer esse tipo de coisa. Tem essa biblioteca de swipe mesmo, que você consegue navegar entre as duas fazendo esse tipo de gesto. Simplificação da navegação. Então, tipo, hoje em dia o que está bastante na moda é esse menuzinho aqui embaixo, as tabs, que falam, começou na iOS. Apesar de eu não gostar muito de iOS, esse foi um grande acerto. Tanto que agora o Google está adotando uma material design bem legal. Blue Flash, que é uma coisa, como eu falei lá, que foi feito tudo na gambiarra, né? Então, tipo, era texto, a web no começo, era só compartilhamento de texto. Então você destacava o texto com azul. Então cada clique, meio que ele dá esse flash azul, pode ver que ele fica azul. Então você pode tirar isso aí, só com uma regrinha de CSS bem básica aqui, ó. E ele tem essa cara de aplicativo. E o nosso último princípio, que é o usuário no controle. Então, o usuário tem que estar, assim... Nada pode partir, que acontece no aplicativo não pode partir do usuário. Como, por exemplo, o conteúdo ficar pulando na tela, carregando coisa. Por exemplo, ó, você pode clicar e ter, como eu falei antes, alguma coisa que fique no lugar de onde seria essa imagem, essa propaganda. Sempre reservar esse espaço, daí você não fica com essa questão de ficar pulando, mexendo no teu artigo, a tua view aí. E permissões. É possível você pegar algumas permissões do usuário, como por exemplo, mandar notificações. Só que eu indico assim, permissões só quando elas são solicitadas. Como por exemplo, você quer enviar uma notificação, no meu caso do Twitter, você clica lá em notificações e vai pedir, posso te enviar notificações a partir de agora? De push notification? Beleza, você aceita, está no contexto. Você não fica colocando logo no primeiro carregamento 1 bilhão de permissão. O cara nunca vai saber o que é. Eu odeio o site que eu entro lá, você permite a gente te enviar notificações dos nossos posts. E é chato. Então, não façam notificações.
Eu estava conversando com o Bastão ontem, notificações é tipo o inferno, mano. Você não quer nunca. Tem gente que gosta, não sei como. E quando adotaram o PWA, se você só algumas das estatísticas, a Forbes aumentou em 100% as sessões, os page views aumentaram em 170% e as conversões aumentaram em mais de 76%. Vocês podem procurar esse site aqui, que tem essas estatísticas lá. Outras dicas importantes que são um pouco fora desses três princípios que eu falei. Login automático. Isso é estranho, mas alguns pontos é até legal. No caso de compras no AliExpress faz sentido. Você já tem uma conta, você não precisa ficar preenchendo formulário, não precisa ficar meia hora ali colocando um monte de coisa. Você vai fazer isso aí na hora do checkout, por exemplo, que é quando importa mesmo você colocar teu cartão lá e você fazer a tua compra. Agora, isso aqui é relativamente novo, que é a API de pagamentos. Então você pode, como você já tem, por exemplo, logado na tua Google Play, já tem teu cartão lá, você já consegue fazer o pagamento via Google Pay, Google Play. Não lembro agora o nome certo. Então já tem uma API para isso. E caixar offline utilizando Service Worker. É legal você caixar um certo tanto de conteúdo offline, e é possível com Service Workers, tá? Para o seu usuário acessar mesmo quando não tem internet. Então, eu, William Jansen, não sei se alguém aqui conhece ou fala os cursos dele, o site dele, se você acessar offline, acho que os primeiros 10 posts ele vai carregar, e a partir disso aí, se você acessar um post e ele não está carregado, ele vai colocar um joguinho na tela para você, tipo um Super Mario, assim, bem legal. Tipo, dá você entregar esse tipo de experiência para o usuário, você nunca vai deixar ele na mão, por assim dizer. E push notification, que é um negócio que a gente, quem tem que é bem legal, que você pode enviar realmente um push. Você entra lá no OneSignal, por exemplo, que é o que geralmente o pessoal usa para fazer notificação. E você consegue mandar uma notificação via push, igualzinho você faz no aplicativo nativo. Então, você tem a permissão do usuário, manda a sua notificação vai aparecer. E, gente, isso aqui é tipo a ponta da ponta do cubo de gelo do iceberg. Então, tem mais de 215 APIs que vocês podem explorar aí, tem muita coisa. Então, resta a gente começar a utilizar o PWA. E sempre que possível a gente testar no dispositivo real, porque a gente sabe, a gente tem um celular high-end, que é um celular parrudo, mas o nosso usuário geralmente ele vai estar em algum lugar onde a internet dele é ruim e o celular dele vai ser aquele Samsung tipo de 2011, assim, tá ligado? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa quando a gente está trabalhando com o computador. Se inspire na UX de aplicativo nativo. Por que eu digo isso? Porque é uma aplicação, ela está no teu celular, então não faz sentido você criar algo totalmente estrambólico e fora dos padrões, como eu já falei. Quem está usando o PWA? Será que vale a pena entrar nesse mercado assim? Vale. Twitter, eu já mostrei bastante. O Uber, Tinder, para quem estiver solteiro, dá para usar. O Pinterest e esse do Instagram é sensacional, você consegue fazer praticamente tudo. Acho que a única coisa que você não consegue fazer é stories, que para algumas pessoas é ok, né? Não precisa. Você consegue aplicar filtro e tudo. Washington Post, Forbes, esse Flipkart aqui, cara, a primeira vez que me mostraram, eu achei que era um aplicativo nativo, assim, não notei diferença, porque tanto é o nome da palestra, eu não acredito que isso aqui não é nativo. Então são essas dicas que vocês podem usar e criar esse sentimento de que a coisa você não vai acreditar que não é nativa. E a Virgin American, que eu acho que toda companhia de voo devia fazer um PWA, tá ligado? Porque é um aplicativo de 200 MB para você mostrar um bilhete, assim, sabe? Eu acho absurdo esse tipo de coisa. O cara deve estar traqueando coisa tua até... E é isso aí, basicamente é isso aí. Agora estou aberto a perguntas. E essa foi a minha etapa, pessoal. Um tempo atrás eu vi que tinha um esforço do Google para
indexar isso, você não está na Play Store, não está na Apple Store, e é um problema isso, né? Porque a pessoa, você tem aplicativo? Não, não tenho. Mas funciona igual aplicativo. Não é aplicativo, ele não vai encontrar. Tem algum esforço, não eu vi que tem, mas da Apple, em indexar isso nas lojas? Bom, da Apple, nesse caso, eu não sei. Acho que não, porque assim, eles dependem de loja, né? Para continuar vivo. E de vender dispositivo overpriced, tudo bem. Não, a Google tem, você consegue, inclusive, você procurar Twitter Lite, é o PWA. A linha de aplicativos Go da Google, tipo YouTube Go, essas coisas, isso aí é tudo PWA. Ou quase todos. Que é aquele YouTube que você consegue ver offline, sabe? A Microsoft está indexando também. Agora da Apple eu imagino que não vai ter um esforço tão cedo, até porque eles liberaram, eles foram a última, né, a liberar PWA no navegador, eles dependem bastante de loja, né? Então, a partir do momento que você elimina essa barreira da loja, que é a ideia principal do PWA, você tirou a loja da frente do usuário, pronto, acabou a Apple, digamos assim, entre aspas. E, enfim, acho que é isso. Mais alguma pergunta? Os caras querem fazer emagrecer, né? Peraí, vamos lá. E é uma maravilha, né? Você tá sem a Apple no teu cangote do aprovar o aplicativo. Acho que só tem 2 centímetros. Mas não é um microfone, você não misturado. Então, como é que fica a parte de instalação daí? Porque eu sei que o PWA, ele mostra em algum momento para instalar no dispositivo, né? Que seria montar o ícone lá no home do dispositivo. Isso é gerenciado pelo desenvolvedor ou é automático? Porque assim, a push notification ela está muito invasiva hoje em dia. Qualquer site que tu acessa já tem lá, quer receber as notificações e tudo mais. Então, essa é uma parte que eu não falei muito, porque eu foquei mais na parte de UX, mas isso aí depende bastante do desenvolvedor. Como eu falei dos service workers, né, que eles são uma técnica, uma forma de você escrever JavaScript ali, funções que você vai fazer caching, vai pedir permissão, então. Aí você usa esse service worker, digamos, você identifica quantas vezes que seu usuário acessou, essa pessoa acessou e você faz a solicitação, por exemplo, a segunda vez, terceira vez, daí você viu que o cara está, entre aspas, engajado, você já pede para ele instalar, entendeu? Aí você pode habilitar essa flag, fazer isso aí e já adicionar na tela inicial do teu dispositivo. Aí tem o... Aqui. Bom dia, pessoal. Primeiro eu vou fazer só um reforço na importância do PWA e daí eu mando a questão. Não sei se todo... Eu estava aqui de trás, eu vi que o pessoal levantou a mão, acho que 80% do público aqui não tinha visto ou não está preocupado com isso. Mas, e até puxando um gancho com a apresentação anterior, isso não é nenhum hype, é especificação web. Então, se você vai trabalhar com web, dá uma olhadinha de como o PWA está sendo desenvolvido. Ele utiliza várias APIs, especificações assim, além de performance, para a própria programação em si, para a web, facilita bastante. E daí vem a pergunta, como é que você está lidando com essa adesão, ou para espalhar no seu time, espalhar nas equipes, essa preocupação com a experiência do usuário e entregar uma experiência diferenciada? No caso assim, eu tô até surpreso com a velocidade que o negócio está acontecendo porque aqui eu mostrei poucas, né, das empresas que estão usando, mas a adesão está bem alta nas AAA, por assim dizer. Até a Microsoft está adotando fortemente dentro da loja deles. E a questão assim do meu time, parte pessoal ali, a gente tá trabalhando justamente, a gente trabalha bastante com Ionic, então a gente tá já tem digamos assim, já tem o básico ali para você começar a desenvolver. Você já vai ter o manifesto, já vai ter essa parte de UI, já vai estar meio resolvida. Agora com a Ionic 4 você vai ter você vai conseguir colocar web components, independente da tecnologia. Então assim,
como é uma equipe pequena que eu trabalho, está sendo fácil, entendeu? A gente sabe a importância, a gente reconhece isso. Até o José vai falar um pouco de web depois. Lindo. A gente vai... a gente tá bem engajado com esse tipo de coisa, então está sendo fácil. Agora, eu imagino que para outros tipos de empresa não seja tão... não diria interessante, mas não seria tão fácil você espalhar esse tipo de coisa. Só que é um padrão web, e a gente sabe que padrões web estão aí para serem seguidos, para serem usados, então eu vejo isso aí crescendo ainda mais, sabe, a comunidade. Respondi a tua pergunta? Beleza. Mais alguma? Quem está no microfone? Ali no meio. A última pergunta, pessoal. Se tiverem mais questões aí no Twitter, tá? Podem pedir. Então, eu sou o Jorge. Bom, eu não entendi muito bem o que é o PWA. Afinal, eu tenho um site web, beleza? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meio que um framework de JavaScript, botar em cima dele e vai virar uma página web nativa, meio que nativa mobile? O que é o PWA assim? É um framework? O que é isso? O PWA é um site, justamente. Só que assim, você vai usar técnicas que vão dar esses esteroides nele, vão transformar ele vão deixar ele com uma cara de aplicativo e com funções que você pode usar que só tinha antes em aplicativos nativos, entendeu? Essa que é a beleza, você está conseguindo construir um aplicativo com força suficiente para bater de frente com um aplicativo nativo, sem você precisar de loja e sem você precisar de outra tecnologia que não seja HTML, CSS, JavaScript. Independente de você usar React, você usar Angular, você usa Vue, seja lá o que for, você está usando JavaScript. Não interessa o tipo, entendeu? Então, essa que é a beleza do negócio, sabe? Você é mais livre, por assim dizer. Você depende só das especificações de navegador. Ou seja, se você for para o Safari, é como se você estivesse no Safari, mas tem que... mais alguma pergunta? Essa foi a última? Acho que foi a última, pessoal. Me pergunta no Twitter, né? Quem que levantou a mão para fazer a última mesmo? Ali, ó. Cadê? Tá. Até que ponto vale a pena construir um PWA e não ser implementar um React diferente do mobile? Eu não entendi, desculpa. Até que ponto vale a pena? Porque o Jorge perguntou, você falou, dá para construir um PWA só com HTML, CSS, JavaScript? Dá. E até que ponto vale a pena, tipo, quão difícil é fazer isso e até que ponto vale a pena fazer isso se não só implementar um React diferente? Difícil não é, entendeu? Se você, por exemplo, é um site simples, você já consegue fazer hoje, assim. Chegar em casa, você cria um arquivo manifest, né, que é o manifest.json, coloca qual que vai ser o ícone lá dentro dos seus assets, qual vai ser a primeira rota, se ele vai abrir em tela cheia, que é possível. Se você entrar no site, entra no site da Uber mesmo e testa por abrir só precisa da abordagem. Ele vai abrir igual um aplicativo nativo. E até que ponto que vale a pena, aí depende da tua necessidade, entendeu? Se você vê que teu usuário é mais engajado com a tua aplicação web, aí vale totalmente a pena, entendeu? Você não depende de criar mais um aplicativo nativo, por assim dizer. Embora eu ache assim que, pessoalmente, que eles não vão deixar de existir os aplicativos nativos, entendeu? Eu acho que vão coexistir. Porque a gente tem muita tecnologia boa e a gente ainda tem bastante essa barreira cultural de achar que a HTML, CSS, JavaScript não presta. Beleza? Valeu, pessoal.